Olá, boa noite. Uhum. A gente está aqui para fazer esse lançamento do site, mas antes da gente começar, eu vou começar me autodescrevendo. Eu me chamo Pedra Silva, eu sou artista, arte educadora e pesquisadora das encruzilhadas, sou uma travesti de pele marrom, eu tô com um fundo branco, vestindo uma blusa preta, ela é bem colada ao corpo. Tô com o cabelo trançado, uma franjinha, uma partinha de trança que tem algumas joias de metal. Tô de óculos também, um óculos fininho de armação de metal, a boca pintada de vermelho, com o cabelo trançado e amarrado no rabo de cavalo, com um lenço com muitas cores tropicais e um brinco também assim de miçangas, com cores bem vivas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Garu Pirani, sou artista e arte educadora. Venho trabalhando com animação 3D, realidades virtuais, realidade aumentada. Contribuí bastante no programa Atrair o Sistema, na criação de editais e políticas públicas para pessoas trans, travestis e não binárias. Me autodescrevendo também, sou uma pessoa branca, com os cabelos cacheados, num formato quase redondinho, na cor preta. Tenho a barba por fazer, um piercing entre as sobrancelhas, estou usando um gloss no tom da minha boca. Estou usando um brinco dourado também, com uma forma meio orgânica, e uma blusa verde com roxo, com elementos em tie-dye nessas cores. Atrás de mim tem a parede do meu quarto e dá para ver um pedaço da minha janela também. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Rodrigo Lopes, eu sou artista, arte educador e pesquisador. Sou doutorando em arte e educação e mestre em arte e educação também pela Unesp. Tenho atuado no Paraterra, desde 2020, junto com as meninas, em alguns momentos com curadoria, em outros com pesquisa, e me autodescrevendo, sou uma pessoa negra de pele clara, tenho a barba feita, cabelos cacheados, curtinhos e pretos, eles são maiores em cima do que dos lados, tenho um brinco dourado na orelha direita. Estou vestindo uma camisa marrom com listras brancas e no fundo, atrás de mim, tem uma estante com vários livros de várias cores, uma estante de madeira, e do outro lado tem um sofá com alguns quadros encostados em cima dele, com uma parede amarela por trás de tudo isso. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse lançamento. E hoje o que a gente planejou foi fazer uma apresentação geral do projeto e descrever algumas das obras que a gente vem criando durante esses 5 anos de pesquisa. Bom, o projeto ele acontece desde 2020. Ele é resultado desse encontro entre eu, Garu e Rodrigo. A gente ambas tem uma pesquisa nessa relação muito forte entre arte, educação, e o que nos une também naquele momento em 2020 era a pandemia. E aí Garu já vinha trabalhando há um tempo nessa perspectiva das tecnologias, da expansão desse lugar também. Então a gente se encontra e acaba desdobrando essas práticas artísticas, né? Assim, em oficinas, em jogos, em instalações, a gente vai criando um percurso assim de 2020 até 2025 agora, né? De entre obras que são online e obras que também estão nessa camada presencial, como as obras instalativas. Acho que algo importante de trazer é que o título do projeto é inspirado nos Itãs que originam a humanidade a partir da comunidade Yorubá, pensando a orixá Nanã, né? Esse orixá primordial da criação, esse orixá do barro. A gente estava muito ali também nas discussões sobre ancestralidade, sobre território, sobre corpo como arquivo. Então a gente começa a entender assim, essa narrativa de Nanã, pensando um orixá de modelagem do barro do que orgânico, como é que a gente conseguia fazer esse processo de reorganização dentro de uma camada tecnológica. E aí a gente percebe que o processo de modelagem, por mais que seja uma tecnologia, a gente esteja falando de tecnologia pixelar, assim, nesse sentido, ele nunca deixou de ser uma tecnologia também que passa por uma dimensão orgânica. Então, é,
a gente começa a entender assim o trabalho nessa dimensão entre arte, educação e tecnologia. Quer continuar, Garuda, aqui? Claro, gente, continuo. Aí, a partir do nosso encontro, né, ali no comecinho da pandemia, o primeiro ponto de partida teórico foi o livro Afrografias da Memória, né, da escritora Leda Maria Martins, que ele é de 97, e nele a autora vai contar e cantar essa história do reinado de Nossa Senhora do Rosário de Jatobá, né, que fica situado lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E esses festejos, né, são manifestações culturais que vão cruzar essa devoção de santos católicos, né, desse ponto do cristianismo com essas práticas rituais de matriz africana, escrevendo essa memória das diásporas na própria cultura brasileira, né? E aí ela vai propor esse ato de afrografar, né? Nesse verbo que o afro se refere a essa noção de africano e o grafar a essa noção de inscrever, né? De registrar. Então, afrografar nesse sentido seria produzir esse conhecimento desde essa perspectiva, né? Na pesquisa, né? A autora ela vai afrografar as memórias do Rosário do Jatobá, reunindo esses arquivos, tanto de documento quanto arquivos da oralidade, para reescrever essa história. E aí ela vai mapear essas reminiscências dessas matrizes africanas em Minas Gerais. E é a partir desse gesto que a gente dá o pontapé inicial para pensar a primeira obra do projeto, né? O Para a Terra, Volta Toda Corpo e Matéria, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, mais parte do Quintal da Pedra, e a gente começa a cada vez mais, a partir desses textos da Leda Maria Martins, né, e outros também, fora do livro, pensar essa ligação também entre o gesto e a memória, né? Então, a gente vai cada vez mais se aprofundando nessa ligação, né, entre a memória documental, a memória oral, a memória do gesto, a memória de um território, a memória de uma corpa, e fazendo esses entrecruzos pensar como a gente se constitui, né? Isso. Então, inspirados nesse gesto, o projeto tem se dedicado a investigar tanto os limites como essas possibilidades de criar o que a gente tem chamado de estéticas macumbeiras, que é uma categoria estética produzida e construída por artistas brasileiras que têm relações com religiões de matriz africana, mas não só, essas relações afro-indígenas também são bem-vindas dentro dessa categoria. E no nosso caso, o nosso projeto vai se debruçar. é, Qual que seria o recorte, né, nesse sentido? É pensar essas estéticas macumbeiras no contexto digital, ou seja, nas mídias, suportes e tecnologias que a gente tem à disposição para criação e pesquisa em arte, em diálogo com essas religiosidades afro-indígenas mais situadas no contexto do Ceará. Então, o projeto de alguma maneira reúne um pouco das nossas pesquisas, tem exercícios corporais, trabalho com fotos pessoais, arquivos, álbuns, práticas de meditação também fazem parte desse repertório de práticas educativas que a gente tem desenvolvido junto com essas obras, com esses trabalhos, como uma forma de realizar essas ativações das obras, que acontece tanto presencialmente com algumas instituições e museus que têm sido grandes apoiadores do nosso projeto, como de maneira remota, especialmente pensando nesse contexto da pandemia, que é quando o projeto surge. Então, alguns desses apoios que a gente tem recebido durante esses anos tem a ver tanto com prêmios como residências nacionais e internacionais. Então, a título de agradecimento e também de fazer a menção a esses apoios, eu vou mencionar esses editais e instituições que nos apoiaram. No caso, o projeto começa com a segunda convocatória Laboratórios Criativos Virtuais em Rede, em 2020. Segue pelo Museu Sem Paredes, em 2021. Em 2022 e em 2023, o projeto ele passa a participar de exposições presenciais. No caso, o 73º Salão de Abril e o Salão Sobral de Artes Visuais. Nesse caso, o projeto que a gente está lançando hoje tem a ver com
o lançamento do site, que foi aprovado no 13º Edital das Artes, que é uma ação continuada da Secretaria de Cultura do Ceará, e um edital de fomento que promove o direito de acesso às políticas do campo cultural e é parte das ações previstas pela Lei Paulo Gustavo, a LPG. No caso, a Lei Complementar 195/2022, que é um marco de resistência da cultura e o maior investimento direto já realizado no setor cultural brasileiro. Perfeito. Olha, dando continuidade a esse fluxo de comunicação do projeto, como as meninas já mencionaram, o primeiro trabalho que estreia é o Para a Terra, Volta Toda Corpo e Matéria. De forma resumida, esse início funciona muito assim, como uma introdução a também o meu repertório dentro do campo das artes visuais, que é quando o Rodrigo estava fazendo uma curadoria de uns trabalhos, aí a gente pensou em fazer isso de uma forma expositiva, montar uma exposição, só que é muito bonito assim também a forma como os trabalhos eles se orquestram, né? Assim, quando você pensa algo e orquestra em conjunto, essa forma de criação ela pede o nascimento de algo novo. E aí, desse encontro, surge o desejo, na verdade, que não era sobre uma exposição, sobre os meus trabalhos. Esses trabalhos estariam ali dentro do Para a Terra como um lugar também de mediação entre essa narrativa que a gente resolve escolher de um videogame ali, onde essas obras elas estão como mediação estética também, como mediação educativa, como a gente falou dessa estética macumbeira, e o jogo ele nasce inicialmente, como eu falei, da minha poética, pensando um tanto nessa relação do território onde eu cresci com, principalmente, minha família paterna. Então, no quintal da minha família paterna, onde anos depois, passando por várias casas, eu chego a morar novamente no Planalto Ayrton Senna, que é conhecido como Pantanal, é uma zona muito antiga de Fortaleza, é localizada na zona sul de Fortaleza, quase região metropolitana, e a gente toma o desejo de organizar essas memórias, né? Assim, como é que a gente narra essas memórias que são memórias do trato da oralidade? Então a gente cria esse espaço de realidade virtual 360 que combina memórias pessoais, vegetais e animais e principalmente uma relação que a gente estava ali dessa expansão também, por que não memórias cósmicas? E aí pensando aqui uma relação da fabulação, a criação, ou melhor, a transição do físico para o virtual começa numa configuração que possibilita a denúncia inicialmente de uma especulação imobiliária em torno das comunidades periféricas da cidade de Fortaleza, pensando nessa relação das estratégias que o capitalismo tem de transformar territórios em moeda. E aí, combinando os exercícios corporais que a gente tinha na época com essas fotos pessoais de mediação e as práticas, a gente realiza de forma remota, ali como já foi colocado durante a pandemia da Covid-19, ativações desse jogo. Algo também acho que é importante de colocar é a dimensão que desde o começo a gente estava ali nessa busca dos fragmentos. Eu falo isso porque um pouco mais à frente a gente vai ver esse fragmento mais uma vez sendo manifestado, né? E assim é muito rico pensar como a gente foi documentando, que aí a gente começou a entender assim também de quem que vidas e que narrativas nós estávamos documentando quando desejávamos trabalhar com o território do Planalto Ayrton Senna, com o corpo de uma travesti racializada, com as memórias de encantaria de um território afro-religioso cearense. Isso dá caminho para a continuidade da pesquisa, mas como o Rodrigo também tinha pontuado, esse é o início da pesquisa, e que ela é fomentada pelo segunda convocatória dos laboratórios criativos virtuais em rede da Escola Pública de Arte e Cultura Digital da Vila das Artes. Por meio de recurso da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secult, o trabalho acontece em 2020. Acho que esse é um bom ponto assim, para a gente amarrado para a terra. O segundo que a gente dá continuidade é o Você Encruzilhadas de Suas Memórias.
E aí, gente, eu vou falar um pouco do Você Encruzilhada, né? Nossa. Para a Terra acontece lá em 2020. A gente, assim que termina, vai fazendo algumas visitas mediadas, vai trocando experiências com algumas pessoas que visitaram. E aí, desde pessoas que viram e passaram um minutinho, a pessoas que passaram uma hora toda. Enfim, entendendo também as potências de ativação desse jogo, né? E aí, lá em 2021, a gente dá continuidade a partir do Você Encruzilhada de suas memórias, né? Lá no Paraterra, a gente tem uma série de elementos que marcam esse quintal, né? E um deles era uma moringa que já estava presente na poética da pedra em outros momentos, em fotografias, fotos performances. E aí ela aparece no Paraterra também, lá no fundo do quintal. E a gente acaba sendo selecionada, se inscreve, né, para um programa de residência em realidade virtual, que é o do Museu Sem Paredes, em que a gente deveria ocupar esse museu, né? Inicialmente a gente recebeu uma cópia virtual do Museu de Arte do Espírito Santo, mas quanto mais a gente vai tentando encaixar o projeto dentro dessa instituição virtual, né, a gente volta para Moringa. E aí é isso, né? Nascida do barro, modelada em 3D, esse jogo ele vai se inspirar nessa moringa, esse objeto conhecido pelos povos originários desse território, né? Por ser utilizado para armazenar, para resfriar água, é uma tecnologia milenar, né? De armazenamento e de cuidado. E aí, nesse sentido, essa moringa ela é tanto um lembrete quanto um convite, né? Um lembrete de que essa união dos elementos da natureza, da terra, da água para formar essa argila, do, do fogo também que vai queimar esse barro, né, junto com o ar também que vai esfriar depois dessa queima. Sem essa união, nossa existência não seria possível, né? E aí também o convite vem no lugar de brincar com essa porosidade, com essa moldabilidade da memória, né? Tanto da memória, quanto das identidades, quanto da nossa própria corpa. Então, dentro dessa moringa, a gente desenvolve um jogo composto dentro de um programa performático. E aí esse espaço virtual e esse programa juntos se tornam nossas ações públicas, né? A gente vai tomar a memória como um percurso e a gente propunha para as pessoas participantes, a gente abriu inscrições e fez 2 turmas de 10 pessoas, com 2 encontros cada turma, né? E a gente convida essas pessoas a encontrar e reinventar essas memórias, a partir do gesto corporal, da foto, do álbum de família, de cheiros e de outros objetos trazidos também, além da própria imaginação. A gente cria dentro da moringa vários andares onde a gente vai passeando e fazendo ativações, né? A diferença do Paraterra para o Você Encruzilhada é que o Paraterra era uma experiência que cada pessoa vivia ali intimamente, né? Uma experiência íntima. Enquanto isso, Você Encruzilhada das suas memórias era uma experiência compartilhada, né? A gente construía junto esse programa performático e depois que ele acabou, esse espaço ficou lá na web, né? Junto com os registros. Então, fotos que as pessoas trouxeram para os encontros, a gente plantou nas mangueiras e lá elas ficaram até o final. Que também é importante falar, né? Essa obra ela estava numa plataforma chamada Mozilla Hubs, que infelizmente era uma plataforma gratuita, né, e muito interessante, mas que veio a fechar no ano passado. E aí a gente então também perde parte dessa memória, né? Nossa memória do coletivo, da coletiva também se torna fragmentada a partir disso. E aí, a títulos, né, também de falar de como foi o projeto, ele foi dentro desse programa de residências que eu já citei anteriormente, o Museu Sem Paredes, foi com a curadoria do Gabriel Menotti e assistência de curadoria da Flora Gurgel, foi realizado com esses recursos da Funcultura, da Secult do Espírito Santo, em parceria com o MAIS, o Museu de Arte do Espírito Santo, além da instituição Social Sciences and Humanities Research Council, do Canadá, e o apoio da Agnes Etherington Art Center. Então, esse foi um pouco do Você Encruzilhada, né? E aí deixo para Rodrigo falar um pouco mais da nossa próxima obra, que foi a Lembrar e Mudar Fragmentos. Ótimo. Esse trabalho é
digamos assim, o que encerra um ciclo de obras que a gente vem criando para a Terra, nessa transição entre o físico e o digital, e é o momento que, pela primeira vez, a gente cria uma obra que não acontece só nessa dimensão digital, no caso, os jogos que a gente vinha desenvolvendo até agora, mas também acontece nessa dimensão física, através de uma instalação. Então, não é o abandono da lógica do jogo, muito pelo contrário, eu acho que a gente continua investindo nessa linguagem, mesmo que no começo a gente não soubesse exatamente como nomear. Então, eu lembro que nas primeiras reuniões a gente falava em instalação, em site specific, a gente passou por vários termos, estudamos várias categorias da arte, até a gente entender que talvez as categorias que a gente vinha tentando trabalhar, né, consideradas clássicas ou já consolidadas dentro desse campo da arte contemporânea, elas pareciam não ser exatamente adequadas para o tipo de obra que a gente estava construindo. Então, acho que assim a gente chega na nomeação do jogo, e foi muito importante porque Pedra tem uma formação nas artes cênicas, então acho que a lógica do jogo não é à toa, né? Uma vez que o projeto parte da poética dela, então essa lógica do jogo aparecer tanto nas práticas educativas, mas também na maneira como a gente cria os trabalhos é inevitável, e eu acho que é um ganho do projeto, no sentido assim de possibilitar que outras pessoas com algum ou mais ou menos repertório em arte se familiarize e se sinta à vontade de participar das nossas práticas. Então é isso, né? É importante a gente também comentar isso. A arte e a educação estão sempre juntas no desenvolvimento do projeto, né? Nessa relação com a tecnologia. Ah, então, acho que o jogo serve bem para essas duas dimensões também. No caso do lembrar e moldar fragmentos, a gente continua trabalhando com a Moringa, mas dessa vez numa, numa outra direção que o que acontece, né? A Moringa que a gente utilizou como referência para a construção das modelagens 3D, essa primeira, digamos assim, né, que fazia parte do Quintal da Pedra, ela quebra durante, enfim, um momento. E a gente começa a pensar essa, digamos assim, essa fragilidade, não só do objeto ou do barro em si, mas a fragilidade da própria memória. Porque o que estava em jogo, eu acho, no nosso processo de criação, era entender como que alguns desses elementos presentes na Casa da Pedra e na poética dela iam se repetindo, se atualizando, e de que maneira esse trânsito entre os planos físico e digital da memória, mas, enfim, também é uma metáfora, né, para essa encruzilhada de tudo aquilo que existe, tudo aquilo que se transforma no, enfim, no encontro dos planos de existência, a figura da Moringa aparece de novo. Então, acho que algo que ficou muito forte para nós enquanto coletivo era pensar a importância de criar esses registros, não só das nossas existências individuais, mas especialmente enquanto comunidade, enquanto coletividade. Então, mais uma vez, a gente recorre a esse repertório de religiosidade de matriz africana e indígena para propor de que maneira a gente repensa essa noção de memória considerada clássica, digamos assim, no pensamento filosófico ocidental. Então, esse é o primeiro trabalho que o jogo, ele também é articulado com uma performance e uma instalação que aconteceram no 73º Salão de Abril. Então, como que a instalação foi montada dentro do espaço positivo? No centro, da obra, a gente ergueu um altar com essa moringa, é, ela despedaçada e os fragmentos dela que foram possíveis de serem encontrados, e protegendo ou guardando, digamos assim, essa moringa, a gente montou uma estrutura em espiral feita com ferro, que foi construída pelo pai da pedra, que trabalha já com isso há muitos anos. E sobre essas estruturas de ferro, a gente foi instalando um conjunto de tecidos com várias opacidades, com diferentes texturas, alguns impressos e outros não. É, então, a ideia da instalação era que, de alguma maneira, esse ver, não ver, né, ver a entrada, mas sem ver exatamente o que tinha no final, convidasse as pessoas que estavam presentes no espaço positivo a adentrar na instalação, nesse espaço íntimo, onde elas encontravam não só a moringa, mas a terra, ramos de alecrim, enfim, que também são elementos que fazem referência a esse estímulo da memória, né? A gente tem essa relação, pelo menos com o alecrim, né, que é uma planta conhecida por ter propriedades
bom, contribuir para esses estímulos da memória. Então, é um trabalho que ele foi selecionado como parte do Salão de Abril, que teve a curadoria da Ué Prazeres, Géry de Domício, Rafael Domingos, e que foi sediado no Espaço Cultural da Casa Barão de Camusim. Eu acho que é isso. Sim, a gente podia projetar agora, talvez, o site para a galera ver como está o formato. Vamos. Acho que assim, antes de abrir o site, falar uma Hum. coisa, né? A gente está desde 2020 dentro dessa coletiva, né, pesquisando essas 3 obras, mas também com outras coisas, outras interações aí no meio do caminho. E aí, ano passado, a gente inicia esse processo de fazer uma autopesquisa, né, entendendo essa manutenção da coletiva, um momento de sentar, refletir, juntar nossos históricos, organizar nosso arquivo, organizar outras ideias que a gente teve e não conseguiu fazer, além de também conseguir articular essa pesquisa de uma forma palpável, na forma de textos, né, junto com parceiras que nos acompanharam ao longo desses 5 anos de trajetória. Então, dentro desse projeto que foi aprovado no 13º Edital das Artes, a gente fez tanto essa pesquisa, quanto a gente vem agora para o lançamento do novo site do Paraterra. Esse site é um site dinâmico, que vai ter uma série de ativações, né, que vão ser lançamentos de novas informações, ativações presenciais. Essas informações a gente vai ter ali, vai lançando aos poucos, né, hoje é só o primeiro momento. E aí vou compartilhar aqui o site para a gente dar uma olhadinha. Esse aqui é o nosso site, nosso novo site, né? O link dele é o paraterra.hotglue.me, que a gente vai deixar disponibilizado nas nossas redes sociais e no nosso site antigo também, né? E, bom, gente, essa primeira etapa do nosso site, né? Ela ainda está muito associada e muito ligada à identidade estética do primeiro site, né? Então, nesse primeiro momento, a gente ainda está fazendo essa referência, essa é a nossa página inicial, que a gente vai ter uma série de páginas, né, no sobre. A gente vai ter esse texto sobre a trajetória do projeto, onde a gente vai falar um pouquinho mais do que a gente apresentou aqui, né? A gente tem também textos individuais de cada uma das obras, para apresentar cada uma delas, essas trajetórias. E aí também a gente vai para o primeiro momento assim de compartilhar os textos que a gente produz durante essa pesquisa, né? Então, nesse primeiro momento, a gente já começa lançando 3 textos dessa pesquisa. O primeiro se chama Transmutando um Quintal em Partículas Infinitas. Esse texto é de nossa autoria, né? Pedra, eu e Rodrigo. Ele foi feito a partir de uma conversa gravada, né? Então, tem o som do nosso cotidiano, tem o som do bairro. Então, é um texto gravado a partir da oralidade também, né? Esse é o primeiro que a gente compartilha publicamente. O segundo se chama Sobre o Tempo que Nos Envolveu, um breve histórico das motivações e contextos que envolve Paraterra. E esse texto vai ser da Paula Trojani. A Paula é uma dessas parcerias que acompanham a gente desde o começo. Eu só começo a mexer com a modelagem 3D por causa da Paula, no momento assim, lá logo no começo do isolamento. Então ela vai fazer uma recapitulação muito massa de como foi e como as nossas pesquisas continuam se encontrando ao longo desses 5 anos também, como se elas se diferenciam. É um panorama muito interessante visto por uma pessoa de fora também. E aí o terceiro texto que a gente também está disponibilizando nesse momento de lançamento é o Arquivo é o Nome de Feitiço. Esse texto ele é da Eva Niara, né? E ele vai discutir um pouco sobre as noções do arquivo, principalmente através da antropologia, mas também questionando esse lugar, tanto da antropologia quanto desse arquivo colonial, né? Ela vai finalizar... Não vou dar spoiler, né? Quem quiser depois abre aqui o site e lê, mas é um texto muito incrível. E aí a gente também tem, finalizando aqui, a nossa ficha técnica, né? Inclusive, gostaria de agradecer aqui já a essa galera que acompanhou a gente, né? A Elisa Carvalho, que fez a produção executiva, a Alifa Maria e o Rafi Teixeira, que fizeram a criação do site dos próximos momentos, né? Que vão chegar também. Então, a assessoria de acessibilidade, que foi feita pela Cel Vasconcelos e pela Gislana Vale, e a parceria com o Espaço Cultural Casa Barão de Camusim.
aqui spoilers dos próximos momentos, né? Como a gente já comentou, esse projeto ele foi contemplado pelo 13º Edital das Artes, essa ação continuada da Secult Ceará. E aí, descendo mais, a gente vai ter também as outras fichas técnicas, né? Para caso vocês tenham curiosidade, queiram ver um pouco mais de como foi pensado essas obras. E, bom, gente, esse é o nosso novo site, em seu primeiro momento. Lembrando que a gente vai fazer uma série de ações de lançamento continuado, né? Então vem mais conteúdo por aí, vem mais informações que a gente vai divulgar, linha do tempo, espaços interativos, objetos 3D interativos, propostas de mediação. A ideia é realmente que esse seja um espaço dinâmico, que a partir do lançamento venha a ser atualizado, junto com mais ferramentas, com mais acessibilidade, com mais carinho, porque, assim como já foi pontuado, né, nossa relação com a arte-educação é muito importante. Então, pensar esse site como um dispositivo que pode ativar tanto a mediação das pessoas que estejam curiosas no processo, mas também ir para os espaços de educação, tanto formal dentro das salas de aula, ou então informais em outros processos artísticos, encontros de grupos, de coletivas, né? Então, é isso, assim, esse é um pouco do nosso site, do que a gente espera fazer nos próximos momentos. E acho que, assim, do que a gente tinha para apresentar era esse momento. Queria ver com as meninas também se elas querem trazer mais algum ponto sobre a nossa pesquisa, sobre esses 5 anos de trajetória, né? Como estamos, meninas? Olha, tudo. Acho que é isso, assim, a importância da gente conseguir reunir esses arquivos, né? Pensando principalmente que a gente está trabalhando com uma materialidade, como a gente já tem um dos trabalhos que ele já não existe dentro dessa mídia, né? Então, acho que a importância de conseguir reunir esses arquivos e reiterar o que você coloca de como esse material ele não é só uma fundamentação artística, mas também uma fundamentação educativa, né? Uma proposta, um convite educativo a tocar sobre corpo, a tocar sobre território, a tocar sobre gênero, a tocar sobre as camadas de uma relação espiritual, e principalmente, acho que esse ponto no todo do projeto, que é o campo da fabulação, né? Assim, a possibilidade de fabular para uma reorganização do sonho. Então, acho que, assim, ter esse projeto nesse momento reorganizado, é, pensando nessa ação inicial do dia de hoje, e que ela se continua, né, assim, com os textos, com, como você colocou, com esse repertório também visual que vai chegar, eu acho que é muito importante nesse momento. Aproveitando a deixa, acho que eu queria muito agradecer, assim, claro, primeiramente as meninas por terem topado o projeto lá atrás, e a gente está desenvolvendo eles até hoje. Acho que o desdobramento nas obras, nos jogos, nos textos, nas entrevistas, os vários apoios que a gente obteve, acho que diz também da qualidade e inventividade da pesquisa. Então, acho que o primeiro agradecimento, né? E também as instituições que acreditaram no nosso trabalho, que contribuíram, né? Eu acho que é muito importante comentar também que boa parte da produção artística hoje é fomentada através de editais que viabilizam dinheiro público para a realização de projetos, então nem sempre a gente tem esse apoio das instituições, então queria também reforçar a importância dessas políticas culturais, dessa difusão de verba pública através desses editais é fundamental para a saúde, enfim, da própria área cultural e artística da cidade, do estado. E agradecer a todo mundo, convidar para que vocês vejam o site e que acompanhem as nossas redes sociais para os nossos próximos lançamentos dos updates do site. É isso, gente. Queria agradecer a todo mundo. Desejo uma boa noite a todas, todos que estão nos assistindo. E vejo vocês lá no nosso site. Um beijinho. Boa noite, pessoal. Queria agradecer também. É isso, né? Agradecer as meninas por esse gesto de coragem, né? De 5 anos estando juntas nessa construção que é muito mágica, assim, né? Acho que a forma como as nossas trocas acontecem são muito intuitivas e dão a volta sem a gente nem perceber.
Então, são sempre gestos de coragem e de sanidade um pouquinho também, né? Mas... E aí é isso, gente. Agradecer também todo mundo que já tirou um tempinho para ter curiosidade sobre nossas obras, para ter visitado, para entrado no Você Encruzilhada, que mostrou para outra pessoa, que abriu no celular, que pegou viagem. Eu acho que trocar sobre isso é o que dá o tesão para continuar também. Agradecer também nossos apoios, né? E é isso, gente. Uma boa noite. Até os próximos passos desse lançamento. Tudo. Com certeza, simbora. Agradecer também ao invisível e ao mistério, que faz as coisas acontecerem sem a gente às vezes nem entender como elas estão acontecendo. Mas é isso. Gratidão, meu povo. Beijo.